Olá, então dando continuidade. Bom, eu disponibilizei no Google Classroom, hoje às 2h54, eu disponibilizei 3 textos. Disponibilizei O Canto do Guerreiro, disponibilizei Deprecação e disponibilizei Yucca Pirama, que são 3 textos do Gonçalves Dias que nós tentaremos ler uns fragmentos aqui e comentar. Então, assim, o interessante da gente partir falando do Gonçalves Dias é que ele era descendente de português, de negro e de índio, porque o pai dele era um comerciante português e a sua mãe era cafusa. Cafuso é a mistura do negro com o índio, né? Então ele tinha o maior orgulho disso. Então a gente pode pensar que talvez isso também tenha contribuído para tudo que ele fez em termos dessa evocação da figura do índio também, né? Ele se sentia muito à vontade em fazer isso, né? Quando ele foi estudar em Portugal, ele tomou contato com 2 escritores portugueses de suma importância, inclusive para o romantismo, né? Sobremaneira para o romantismo. Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Então foram 2 escritores fundacionais, digamos assim, para o romantismo em Portugal. Enfim, eu acredito que eu já tenha falado deles com vocês, né? O Garrett, ele é muito relevante, ele inclusive é considerado como o fundador do romantismo em Portugal, né, através do poema dele intitulado Camões, publicado em 1825. E o Alexandre Herculano, ele tinha uma questão muito arraigada dentro dele que era o da pesquisa histórica, ele transpor para os seus romances a questão da história portuguesa. Então isso tudo ficou muito ali arraigado, muito vinculado, vamos colocar assim, a mente criadora do Gonçalves Dias. Ele veio para cá com essas e outras influências, né? Enfim, existe um livro dele, do Gonçalves Dias, intitulado Primeiros Cantos, que foi publicado em 1846. Esse livro ficou assim marcado como uma das principais obras do Gonçalves Dias. E a gente percebe que a poesia dele, a gente nota isso quando a gente, né? A poesia dele, ela ficou muito famosa na época, porque ela era declamada pelos leitores nas ruas. É interessante isso, né? Eu acho que talvez uma das maiores consagrações para qualquer poeta é quando o público leitor assimila a sua poesia de forma, né, a declamar. Então isso acontecia muito com os poemas do Gonçalves Dias, e a sua poesia era muito presa à métrica. Curioso isso, porque o romantismo ele veio para quebrar com certas tradições, mas a poesia do Gonçalves Dias tinha essa coisa da métrica, do ritmo. E eu acho que eu vou ler para vocês aqui O Canto do Guerreiro. Vocês vão entender também, talvez, o porquê do Gonçalves Dias escolher este caminho aí da métrica exagerada, porque isso fazia parte da sua poesia. Isso concedia à sua poesia um ritmo. Olha que interessante, O Canto do Guerreiro. Vamos lá. Vocês podem procurar aí no Classroom, que eu disponibilizei para vocês. Então vamos lá. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou? Quem vibra o tacape
com mais valentia? Quem golpes daria, fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Então reparem bem, são versos de 5 sílabas poéticas, né? Aqui na floresta dos ventos batida, é uma redondilha menor. Vejam que interessante quando a gente dá um ritmo para ela, ó. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos que estimem a vida sem guerra e lidar. É como se fosse o som de um tambor indígena. Reparem bem, então existe uma funcionalidade para essa métrica dentro da poesia dele. Isso é uma questão interessantíssima. E este poema, O Canto do Guerreiro, tem um detalhezinho aqui que eu acho incrível, que é a pergunta que o guerreiro faz. O guerreiro faz a seguinte pergunta: guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Parece que ele está perguntando para os brasileiros mesmo, né? Brasileiros, vocês são descendentes de seres nobres, como os índios, né? Quem há como os brasileiros? Igual no mundo não há. Os brasileiros são bravos, honrados, leais. Então ele tá transmitindo essa mensagem através aqui da sua poesia, né? Então eu até peguei aqui, gente. Olha, isso é muito interessante da gente poder pensar. Reparem, olha o índio aqui. Opa, olha o índio aqui, gente. Olha a imagem do índio, um índio guerreiro. Será que ele é da tribo dos Timbiras? Será que ele é da tribo dos Aimorés? Não importa, sabe por que não importa? Porque hoje em dia, o índio, essa figura tão importante para a nossa concepção de identidade nacional, hoje em dia, o índio é um ser desprezado. Hoje em dia, o índio é um ser invisível. As autoridades brasileiras não estão nem aí para os nossos índios. Então é interessante a gente fazer essa reflexão, né? Como que uma entidade foi tão importante, e é importante, mas enfim, deixado de lado por completo. É uma reflexão que eu gostaria que ficasse plantada na cabeça de vocês, enquanto tomamos a leitura, realizamos a leitura aqui dos poemas do Gonçalves Dias. E tem um outro poema dele chamado Deprecação. O que é deprecação? Deprecação é uma súplica. Olha, escutem, acompanhem a leitura desse poema, pelo amor. Vejam vocês, ó. Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso velamen de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes deste da perda infeliz. Ele está falando, sabe do quê? O Tupã, parece que o Tupã virou o rosto para os filhos, o Deus Tupã. Sabe por quê? Porque o branco português chegava na floresta, dizimando tudo, escravizando os índios. Isso aqui é uma queixa do eu lírico aqui, do Gonçalves Dias, neste poema Deprecação. Continuando. Anhangá impiedoso nos trouxe de longe os homens que o raio manejam cruentos, as armas, que vivem sem pátria, que vagam sem tino, traz do ouro correndo vorazes, sedentos. Eles estão buscando as riquezas. E a terra em que pisam, e os campos e os rios que assaltam, são nossos. Olha a indignação. Tu és nosso Deus. : Por que lhes concede tão alta pujança, se os raios da morte que vibram são teus? Ou seja, o eu lírico está cobrando do Tupã uma reação.
Se o Tupã ele comanda os raios do céu, por que ele não manda os raios em cima dos invasores? Mas o Tupã, silenciado, assiste à destruição da civilização indígena. Eu acho este poema incrível, gente, incrível. Bom, nós temos aqui, eu gostaria até, eu trouxe até aqui, tem um livro, gente, do Bernardo Recupero, O Romantismo e a Ideia de Nação no Brasil, 1830-1870. Então tem um parágrafo que eu gostaria de ler para vocês. Olha só, tem a ver com isso que foi nós acabamos de ler aqui agora. Olha que interessante. Significativamente, a maior parte das poesias indianistas de Gonçalves Dias transcorrem antes da chegada do português na América. Dessa forma, seus heróis não encontram adversários pela frente, sendo capazes de desenvolver qualidades guerreiras análogas às da nobreza do velho mundo, tão admiradas pelo romantismo europeu e que o autor, que escreveu poesias em estilo medieval, estava longe de desconhecer. Gonçalves Dias. Ou melhor, os inimigos dos indígenas, cantados pelo poeta maranhense, Gonçalves Dias, quase sempre tupis, são também indígenas. Então os índios eram inimigos uns dos outros, né? É o que a gente vai ver aqui no Yucca Pirama. Por meio deles, igualmente valorosos como adversários, os índios de sua predileção têm a oportunidade de dar provas de coragem. Então aqui o Recupero, ele está dizendo o seguinte, que o Gonçalves Dias ele sempre falava, ele quase nunca falou dessa questão do branco português. Mas aqui no poema Deprecação ele comenta, e ele comenta com força, uma veia crítica incrível, que faz doer na alma. Bom, vamos partir aqui para o Yucca Pirama, porque o Yucca Pirama é um dos poemas mais famosos do Gonçalves Dias, é um dos mais interessantes também, porque tem uma trama, digamos, vamos chamar de épica, essa é a verdade, né? A gente pode considerar. O que significa Yucca Pirama? Vocês vão ler assim, Ijuca, né? I-Juca Pirama. Yucca Pirama é uma expressão em Tupi-Guarani que significa digno, o que é digno de ser morto, né? Então, como que é a historinha do Yucca Pirama? É o seguinte, tem um índio, né, que é o último descendente dos tupis, ele é feito prisioneiro pela tribo dos Timbiras, né? Ele é feito prisioneiro pela tribo dos Timbiras, ele será morto, vejam vocês, ele será morto e depois devorado num ritual antropofágico. Essa questão do ritual antropofágico é muito importante para a nossa cultura, porque depois o Oswald de Andrade ele vai se basear nisso para poder pensar a sua antropofagia. O que é o ritual antropofágico? É você devorar o guerreiro da tribo rival, devorar mesmo, comer a carne do guerreiro rival, praticar canibalismo, gente. Mas isso é culturalmente aceitável nas tribos em questão. Isso faz parte da cultura deles. Enfim, não tem o que dizer. Não tem que fazer cara feia. Isso era, tipo, de praxe, digamos assim. Aí o que acontecia? O guerreiro da tribo rival, ele seria devorado a fim de que sua força, sua bravura, tudo que lhe era positivo fosse devorado e assimilado pela tribo inimiga. Olha a questão que o Oswald faz o link aí com a antropofagia. A nossa cultura assimila a cultura alheia no sentido de degluti-la e
resultar em algo diferente, nosso, né? Original, positivo e por aí vai. Então a raiz está nessa questão aqui da antropofagia. Eu até trouxe aqui uma imagem de um artista lá da minha cidade, o Clécio Penedo. Olha que interessante essa imagem. Olha, tem uma tribo de índios aqui. Eles estão prestes a realizar um ritual antropofágico e não sei se vocês vão lembrar aqui, se vocês conhecem o Guernica do Picasso. Em cima da mesa nós estamos vendo partes do Guernica do Picasso. Olha que interessante. Os nossos índios estão deglutindo o Guernica do Picasso, no sentido de assimilar aquilo que é positivo e gerar algo de diferente, e por aí vai. Mas vamos nos ater agora à leitura de uma parte aqui do Yucca Pirama. Então, o que acontece? Tem o último descendente lá dos Tupis, ele é feito prisioneiro pela tribo dos... Perdão, só um minuto. Tomar uma água aqui para, né, facilitar. A tribo dos Timbiras. Ele vai ser morto e vai ser comido num ritual antropofágico. Mas aí o que acontece? Acontece um lance interessante que é o seguinte: ele pede para ser libertado, porque o seu pai está perdido na floresta. Então, o chefe da tribo dos Timbiras se apieda desse índio e resolve libertá-lo. Então vamos ler aqui um trecho aqui para vocês perceberem. Olha, aí vocês procuram aí, tá no Yucca Pirama que eu compartilhei. Esse aqui é o trecho inicial, vamos lá. No meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. Reparem no ritmo. Tem uma divisão rítmica, né? O poema se quebra em duas unidades, né? Olha que interessante. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dom de prodígios de glória e terror. Aqui está descrevendo a tribo dos Timbiras. Aí entra aqui a figura do prisioneiro agora. Tá lá na estrofe que começa. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa enamora derramam-se em torno de um índio infeliz. Esse índio infeliz é um índio prisioneiro. Então, vejam vocês, tem uma parte que é um pouquinho mais para baixo e que tem a ver com o ritual, né? O ritual do sacrifício, em que ele diz assim: em fundos vasos da alfacenta argila ferve o cauim, enchem-se as copas, o prazer começa, reina o festim. Estão fazendo alguma coisa ali para poder cozinhar o índio rival. O prisioneiro, cuja morte anseiam, sentado está. O prisioneiro que outro sol no ocaso jamais verá. Coitado.
Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão. Mudos os lábios não descerram queixas do coração. Ele está aceitando aquela situação, porque ele é um índio, o quê? Honrado e corajoso. Mas um martírio que encobrir não pode, enrugas faz, a mentirosa placidez do rosto, na fronte audaz. Ele está pensando no pai dele. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo horrendo? Honra das tabas que nascer te viram, folga morrendo? Folga morrendo porque além dos Andes revive o forte, que soube ufano contrastar os medos da fria morte. Olha que interessante aqui, gente, o modo como o chefe da tribo está dizendo para ele: você tem que ter coragem, porque você vai ser sacrificado e você vai ser livre, além dos Andes, você vai reviver forte. Só que a partir de agora, o índio aprisionado, ele pede para ser libertado e tal, e o guerreiro lhe concede a libertação. Só que aí, quando ele vai embora e se reencontra com o pai, o que acontece? O pai fica com vergonha do filho, morre de vergonha do filho e joga uma maldição nele. Olha que injustiça. Porque ele, mesmo pedindo para sair, ele não deixou de ser corajoso. Ele foi corajoso, inclusive, no pedido de possível liberdade. Gente, olha só, eu vou dar uma pausa, porque o vídeo chegou nos 22 minutos e a gente continua a seguir, tudo bem?